E por que que eu trouxe esse dado também, além de tudo, para, né, confirmar e reafirmar que o Léo Jardim é um baita de um goleiro, mas ele presenciou, em 140 jogos, uma fase do Vasco que tinha tudo para ser melhor, mas que acabou se tornando um pesadelo, um buraco sem fundo, tendo em vista que hoje o Vasco é uma SAF judicializada, na qual o seu dono ou o seu antigo dono que discute numa arbitragem a porcentagem ali de que se tem da SAF está falido, né? E o Vasco, através da gestão do Pedrinho, obteve ali o controle da SAF, porque existia ali uma gestão temerária, tanto é, e quem sou eu para julgar errado ou contrário disso, se a própria vara empresarial, os juízes dali em questão, né, deram a liminar e depois não tiraram a liminar, né, no próprio recurso da 777. Então, a gestão temerária existia e a gestão do Pedrinho tem suas razões para entrar com o pedido de liminar para tirar a 777 e assumir o controle da SAF. O controle foi assumido. A gente percebe que o trato com os jogadores melhorou. Verrete, Paulo Henrique, jogadores que eu tive a oportunidade de entrevistar, disseram isso, que era muito difícil conseguir melhorias básicas ao CT, por exemplo. O dia a dia, voo fretado, isso era difícil de acontecer. Ainda mais o olhar no olho, né? Direito de imagem atrasado, não dava uma justificativa. Beleza. A gestão do Pedrinho conseguiu melhorar isso. Está fazendo melhorias no CT, que são poucas coisas, mas que dá uma visão de cuidado, né? Paisagismo, árvores, sombra para os carros, né? Aquelas capotas que tem para os jogadores guardarem os carros, para quando eles saírem e chegarem, o carro está ali, né? Não agride a pintura, o sol, e também não está tão quente quando os caras vão embora. Tem uma série de fatores, ok, está fazendo lá a parte molhada do CT. Estruturalmente, beleza. Está tentando cuidar ali de São Januário minimamente, mais do que fazia a 777, isso é verdade. Os salários estão em dia, os acordos com os empresários estão numa forma mais amigável. Tudo isso fora de campo está legal. Só que isso não é mais do que obrigação, e fazer melhor que a 777 não era tão difícil, porque a gestão fora do campo da 777 era muito ruim. Só que dentro também era. E imaginava-se que a gestão do Pedrinho, que é um ídolo, que é um presidente do clube, ganhou tudo que se pode ganhar, tendo ao lado o Felipe como diretor técnico, que é o maior vencedor da história do Vasco, e o Luizinho, que também é um dos maiores, também está lá como assistente técnico do Vasco. Entendia-se que o departamento de futebol ia estar mais vascaíno, ia ter mais cobrança, ia ter mais visão futebolística, porque a gente vai lembrar que a 777 era o Johannes Spor, que vivia na Europa, que é quem cuidava do Vasco, à distância. Né? Aqui teve o Paulo Brax, depois teve o Alexandre Matos, mas sempre num distanciamento muito grande com os caras da 777. Então hoje o Vasco, né, quando a gestão Pedrinho entra, tem o Pedrinho presidente, tem o Felipe, o maior vencedor da história, Vasco pra caraca, porque os caras são da base, cria da base do Vasco, então conhece tudo de Vasco. Fizeram uma gestão fora futebol bacana, a gente já pôde elencar aqui, mas, infelizmente, hoje, dia 16 de julho, a gente pode dizer que o aproveitamento futebolístico dentro de campo é pior do que a 777. E eu, sinceramente, falo isso com muita tristeza. Não é porque eu sou fã do Pedrinho, puxa saco, não é isso, é porque eu torço, porra. Eu torço muito para que essa gestão faça um grande trabalho, mas por enquanto não está fazendo. Faltam reforços, falta um senso de urgência que eu entendo que não é bem um senso de urgência, é falta de grana. Mas aproveitamento tá aquém, tá pior. E até nos clássicos, que é onde eles entendem que tem que jogar de forma dobrada, com mais afinco ainda. E assim, eu não vou só falar não, gente, eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Pode soltar aí o primeiro slide?
A era 777 Partners, ela começa em 2023. Claro que um pouco antes, em 22, mas era a Série B. Então a gente começa a contar a partir de 23, que é ali em dezembro, quando chega o Paulo Brax, quando o Jorginho é demitido, chega o Barbieri, e assim começa a era SAF. O ano de 2023 era um ano de muita esperança e se tornou um ano calamitoso, que o Vasco se salva de forma heróica na última rodada com uma vitória sobre o Bragantino. Não era o que o vascaíno queria quando votou pela venda da SAF para a 777 Partners. Vamos lá. Em 2023, foram 20 vitórias, 12 empates e 21 derrotas. E aí vamos elencar aqui o que aconteceu. Um resumo franco. No Campeonato Carioca, ganhou do Flamengo, quebrando um jejum que era longo, gol do Puma, mas aí sai logo em sequência na semifinal. Ok, é do jogo. Mas a eliminação para o ABC na segunda fase da Copa do Brasil não é do jogo, não. Foi nos pênaltis, dentro de São Januário. Sofreu goleadas para Flamengo e Santos por 4-1. E livre do rebaixamento apenas na última rodada. E isso 23. Um ano esportivamente horroroso, porque o Vasco sequer conseguiu ir para a Sul-Americana. Vamos pensar que 24 vai ser diferente? Vamos lá. A gente lembra que a 777 ela foi afastada em maio. A liminar sai no dia 15 de maio. Então teve ali um pouco mais alguns jogos ali. E nesse 24 foram 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Mas ainda teve vexame. Eliminado para o Nova Iguaçu na semifinal do Carioca, após empatar e perder. Perdeu o primeiro jogo, empatou o primeiro jogo e perdeu o segundo. E vale destacar que na fase de grupos, perdeu para o Nova Iguaçu por 2-0. Ou seja, foram 3 jogos sendo superado pelo Nova Iguaçu. Não contente, o Vasco toma uma goleada para o Criciúma por 4-0 dentro de São Januário. Essa foi o resumo da gestão 777 à frente do Vasco. Foi isso. Mas tem lá, clássico sobre a gestão da 777, que eu acho que é um recorte importante, que contra o Flamengo foi um empate, uma vitória, um empate, 4 derrotas. Contra o Botafogo, 3 vitórias e 1 derrota. E contra o Fluminense, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Essa foi a pífia gestão da 777. Pedrinho, né, consegue ali o comando da SAF do Vasco no dia 14 de maio, que é quando sai a liminar na Justiça. E ali a gente pode chamar que é o início da gestão Pedrinho à frente da SAF. Em 2024, foram 14 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. Pior derrota para o Flamengo, na história. O Vasco nunca tinha perdido por um placar tão elástico. 6-1. Derrotas para São Paulo, Botafogo e Fortaleza por 3-0. Mas também teve coisa boa, apesar desses vexames dentro de campo. Semifinalista da Copa do Brasil e um 10º lugar que não é para ser comemorado, mas pelo menos levou o Vasco à Copa Sul-Americana, a competição que o Vasco não disputava desde 2020. Isso é o tamanho do buraco que o Vasco estava. E está, na verdade. Mas a gente pode perceber que o aproveitamento também já não era tão bom. Em 2025, aí, meu amigo, que a gente sempre espera que pode melhorar e não melhora. Pô, você está em 10º, mantém o elenco, reforça pontualmente, faz esse time melhorar. Infelizmente, não acontece. São 12 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Teve uma derrota cachapante para o Corinthians, 3-0 na Neoquímica Arena. Pior derrota de um time brasileiro para um time venezuelano, 4-1 para o Puerto Cabello. Goleada de 4-0 para o Independente Del Valle. E nessa atual situação, 14º lugar no Brasileiro e virtualmente eliminado na Copa Sul-Americana. Isso estamos em julho. Estamos vivos apenas na Copa do Brasil, e onde o sorteio, em tese, deu uma moral porque a gente pegou o CSA. Então, o que a gente, né, agora para a questão dos clássicos. Gestão Pedrinho. Flamengo, 4 derrotas, 2 empates. Contra o Fluminense, 1 vitória e 2 derrotas.
Contra o Botafogo, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, virou freguês de todo mundo. E reitero, é um cara que é presidente, foi um grande jogador, um ídolo. Considero o Pedrinho e o Felipe ídolos. Dentro de campo foram ídolos. E quem pensa o contrário tá errado, para mim. Mas cada um seu cada um. E a gente imaginava que, poxa, não é só colocar vascainidade dentro do campo, dentro do CT. Tem que se fazer uma boa gestão. E algo está acontecendo no CT para que isso aconteça o tempo todo. Ou talvez a falta de alguma coisa. Uma gestão mais profissional? Eu confio. A comissão do Diniz é uma boa comissão, o departamento de saúde e performance é boa ali. Será que o scout é tão bom assim? Análise de desempenho? Não sei. Começa a ter dúvidas. Porque os números são horrorosos. E eu estou falando esportivamente, eu não estou aqui batendo A, B ou C, mas é um fato, eu estou trazendo aqui um fato. E, infelizmente, esportivamente falando, a gestão do Pedrinho, ela é pior esportivamente do que a 777. E agora, bota aí. Por conta disso aqui, é um dado, gente. Ah, mas a 777 teve 2 cariocas no meio disso. Disputou o Carioca de 23 e 24, onde infla um pouco os números. Eu concordo com isso. Mas, gente, não dá para dizer que, assim, é muito parelho, apesar de tudo. E eu não estou nem discutindo em relação a contratações, porque o Josh Wander, o cara que está da esquerda, ele de fato deixa uma herança muito complicada. O Vasco com salários atrasados, direito de imagem, não pagou o empresário. Tem uma porrada de contratação feita pela 777 que o Vasco está sofrendo transfer ban. Do Adson, do próprio Esforza, do Puma Rodrigues, lá do Nacional do Uruguai. Então, toda a contratação feita pela 777, a 777 não pagou ninguém. Ao João Vitor, né, a contratação do João Vitor lá no Benfica. Então eu entendo tudo isso. A gestão temerária, gastou mais do que tinha, não atacou a dívida, horrorosos. Mas dentro de campo, a gente esperava uma gestão do Pedrinho fosse superar a já horrorosa gestão esportiva da 777. E não é o que a gente vê. 777 teve à frente da gestão da futebol por 75 jogos. Foram 29 vitórias, 19 empates e 27 derrotas. Já a gestão Pedrinho tem 76 jogos, 26 vitórias, 21 empates e 29 derrotas. E volto a dizer, dentre elas, a maior de todos os tempos para o Flamengo, a maior de todos os tempos de um time brasileiro para um time venezuelano. Isso é muita vergonha. Tá lá, ó. Quando fala em vergonha, o nome do Vasco tá com ele. Esse filho é dele, infelizmente. E a gente vê que o aproveitamento da 777 é de 47%, enquanto a da gestão do Pedrinho é 43%. Não estou fazendo aqui uma caça às bruxas, não estou colocando a cabeça, não estou dizendo isso. Eu estou pedindo para melhorar. Até porque é o que tem. A gestão vai ficar até o final de 26. Mas, ao mesmo tempo, eu faço um apelo. A gente precisa de um investidor. Porque, senão, por mais que o Vasco esteja aí junto da gestão Pedrinho, fazendo tripas coração para buscar acordos na recuperação judicial e vai sangrar na carne, e eu sei disso, o torcedor do Vasco não está mais querendo isso. Então, qual é a forma de alavancar isso? Através de um investidor. Não tem jeito. O Vasco tem que concentrar, para mim, todos os esforços nisso, para melhorar esse desempenho, que é pífio. Olha em clássicos, como é que está o aproveitamento. Ó, da 777 foram 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Gestão Pedrinho, 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. 8 derrotas. E vou dizer para vocês para quem foram essas vitórias. Botafogo no Campeonato Carioca deste ano e Fluminense no Brasileiro do ano passado. Essas foram as vitórias. E são 8 derrotas. Nenhuma sobre o Flamengo, na qual já foi humilhado por Pedrinho e por Felipe. Que Pedrinho ganhava do Flamengo, Felipe ganhava do Flamengo. Felipe até recentemente, 2012, né, semifinal da Taça Guanabara, meteu 2 gols, um de pênalti e um de fora da área. Então sempre humilhou. Pedrinho fez embaixadinha, fez gol de pênalti, mandou a torcida calar a boca. Então eles sabem o que é ganhar do Flamengo, mas eles não conseguem na gestão. É porque o time é ruim? É inferior ao Flamengo? Eu não tenho dúvidas. Mas será que não dava?
para fazer algo melhor, principalmente em clássicos, que é onde o torcedor fica mais pé da vida ainda. São 13 clássicos sob a gestão Pedrinho, 14 clássicos da gestão Josh Wander, da gestão 777. Infelizmente, os números dizem isso pra gente. E eu não pesquisei para trazer essa pauta, não. Eu fui fazer um levantamento achando até que, apesar de tudo, ainda é melhor do que a 777, mas não. Infelizmente, eu percebi que está pior. Na frieza dos números, tá, gente? Na frieza dos números. Porque se a gente for falar aqui de treinador que saiu, começaram a 777 começou com o Barbieri, depois foi para o Ramon Dias, depois foi para o Álvaro Pacheco, porque a contratação do Álvaro Pacheco, apesar dele estrear no 6-1 contra o Flamengo, era sob a gestão do Pedrinho. O Pedrinho não quis se meter nisso, já era uma negociação em andamento. E eu acho justo, porque era o... Agora eu esqueci, cara. Era o Pedro Martins, agora? Eu esqueci o nome do dirigente. Foram muitos, né? Paulo Brax, Alexandre Matos, Pedro Martins, eu acho, Marcelo Santana e agora o Admar Lopes. São 5 diretores de futebol em 3 anos. É difícil fazer futebol desse jeito. Então, o que eu falo mais aqui é uma questão de trazer a frieza dos números, interpretar isso como uma crítica construtiva no sentido de que tem que melhorar. Tem que melhorar, porque senão o Vasco vai brigar para não cair e provavelmente não vai repetir o mesmo desempenho do ano passado quando chegou na semifinal da Copa do Brasil. É duro, é triste dizer isso, mas é o que está acontecendo. Hoje, o aproveitamento esportivo do Vasco dentro de campo, sob a gestão do Pedrinho, é pior do que na gestão da 777 Partners. Volta um pouco à outra tela. É isso aí. Esse é o retrato, esse é o recorte. Infelizmente, para nós vascaínos. Então, eu faço um apelo aqui, porque eu gosto, acredito, é um ídolo, mas alguma coisa tem que ser feita, tem que dar uma chacoalhada. Às vezes é assim, não vamos de acordo com o que a torcida pensa, do que jornalista fala, porque geralmente jornalista não sabe de nada. A torcida é a voz do povo, é a voz de Deus. Mas assim, tem certos jogadores que precisam passar por um banco, por alguma coisa, cara. E isso, tudo bem, quem escala é o Diniz. Mas, por exemplo, quando ele deixa o Jair de fora dos relacionados, era porque a diretoria disse assim, a gente vai tentar, né, se livrar do Jair para economizar no salário. E o Diniz não acatou? Então tem certas coisas que vêm de cima. Sabe, tem que dar moral para a base. Não é que a base seja a solução, não, mas o Luiz Gustavo não é pior que o Lucas Freitas, que o João Vitor e nem do que o Maurício Lemos. Não é. Não é pior. Assim como o Barros, que foi emprestado 2 anos seguidos. Será que ele é pior que o Matheus Carvalho, Paulinho, Jair? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas algo tem que ser feito. Tem que dar uma chacoalhada. Não dá. Já deu. Acabou. Não pode. Toda hora. A cada 5 jogos, uma derrota de 4-0. Não dá. Não dá, sinceramente. Não dá.